Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Hoje estamos no capítulo 22 do livro Conversando sobre Vida Plena. Se ele está sendo bênção na sua vida, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, indica o canal para outras pessoas. O tema de hoje é o agente abortivo chamado ingratidão. Eu sei que já falamos de um agente bem parecido com esse, que é o agente da murmuração. Mas eu acredito que há uma sutil diferença. A ingratidão é muito mais uma atitude do coração em ignorar o que é bom. Existem pessoas ingratas que não necessariamente são murmuradoras. A murmuração é a reclamação de tudo, sobre tudo, é a lente negativa a respeito de todas as coisas. A murmuração é uma ação, se expressa em palavras, resmungos. Já a ingratidão é o não reconhecimento do que é bom, é viver sem reconhecer as bênçãos, sem perceber a bondade de Deus e muitas vezes sem reconhecer o bem que as pessoas nos fazem também. Acredito que ninguém gosta de ser tratado com ingratidão, mas ao mesmo tempo, a maioria das pessoas não percebe quando são ingratas com os outros. Pessoas ingratas acham que o bem que os outros lhe fazem é obrigação, e quando não o fazem, elas lhe devem muito e são ofendidas por não terem cumprido sua obrigação. Isso machuca demais as relações, especialmente as relações familiares, que são as mais profundas. Ter como característica a ausência de reconhecimento acaba fazendo a pessoa exalar um reforço negativo, e isso é um péssimo incentivo nas relações. O reforço positivo só é dado por quem sabe agradecer, reconhecer as qualidades, as iniciativas dos outros. Ingratos são amargos, são cegos para as qualidades dos outros. Não conseguem experimentar a bondade de Deus, mesmo que ela esteja patente em sua vida e história. Pessoas ingratas jamais sentirão a graça de Deus. Ela existe e é derramada diariamente sobre suas vidas, mas essas pessoas a ignoram. Focam no que não receberam e esquecem de contar o que já têm. Muito do que temos não teríamos conseguido por nossos méritos, por nossas forças. Foi fruto da graça divina. Somente quem reconhece e agradece pode experimentar tamanha graça. O ingrato, na verdade, não confia em Deus. Gratidão é a maior expressão de fé no caráter de Deus. Até mesmo quando as coisas não acontecem como desejamos, podemos agradecer, pois elas podem nos surpreender e resultarem em algo maior e melhor do que um dia desejamos. Ser ingrato, especialmente com Deus, é dizer a Ele que Ele não é bom e não é capaz de cuidar de nós. Isso enfraquece a nossa intimidade com Ele e não conseguimos fluir na vida plena. Temos uma lista enorme do que queremos e não conseguimos escrever nenhum parágrafo do que já temos. E nem mesmo conseguimos olhar para o que temos com contentamento, com alegria. O contentamento é capaz de dar autonomia à nossa felicidade. Não creio que contentar-se signifique manter-se onde está ou acomodar-se numa vida medíocre, sem grandes planos de crescimento, seja ele em que área for. Não é disso que se trata quando o apóstolo Paulo falou sobre estar contente em toda e qualquer circunstância. É simplesmente saber viver cada momento e situação com gratidão no coração. É não exaltar-se nem achar-se autossuficiente e orgulhoso diante das conquistas, e nem entregar-se ao desânimo e à desesperança diante das dificuldades. O contentamento é um valor a ser aprendido e cultivado dentro de nós. Com ele, selecionamos os melhores sentimentos diante do que nos favorece e também diante do que nos prejudica e desagrada. A falta de contentamento tem levado um número absurdo de pessoas a cometerem equívocos em sua vida e em seus relacionamentos. Tem até distorcido o caráter de muitos. Você pode imaginar, por exemplo, por que um auditor fiscal que já ganha tão bem e que tem status social ainda assim se envolve em corrupção? Ele não conseguiu contentar-se nem mesmo com o muito que seu trabalho realizado de forma honesta lhe proporciona. A falta desse valor pode levar-nos a cometer erros e passar por cima de princípios para alcançarmos cada vez mais a qualquer custo. Mas existem exemplos mais comuns. Muitas pessoas não conseguem contentar-se com coisas que elas jamais conseguirão modificar, como, por exemplo, a cidade onde nasceram, a família de origem, a cor da pele. Não entender isso tem levado um número considerável de pessoas a uma baixa autoestima. Elas tentam negar o inegável e se envergonham de quem elas são. Quando não são ricas, esse sentimento fica ainda mais aguçado. A falta de contentamento leva ao lamento, à murmuração, à ingratidão crônica. Simplesmente a pessoa não consegue enxergar nada de positivo na casa onde mora, no emprego que tem, na escola que estuda. É o mito de que a grama mais verde é a do vizinho. Essa atitude, com certeza, ofende o coração de Deus. Pessoas assim sentem vergonha da roupa que vestem, sentem-se constrangidas em receber alguém em sua casa.
Elas lutam em sua alma imaginando que o valor de suas vidas está em algo externo, algo que elas podem mostrar socialmente. É lamentável. Vi recentemente um post sobre aluguel de iPhone. Jovens que querem impressionar as meninas numa balada chegam a esse ponto de alugarem o aparelho para ostentar posição social e indicar sucesso financeiro. São descontentes com sua condição e, para serem aceitos, negociam faltando com a verdade. Uma pessoa cronicamente insatisfeita acaba sendo invejosa. Ela quer a vida dos outros, a casa dos outros, o relacionamento dos outros, o resultado financeiro dos outros. Ela realmente acredita que se fosse outra pessoa e tivesse tudo que outra pessoa tem, seria mais feliz. Ela não vê potencial em si mesma e nem acredita que Deus pode fazer coisas maravilhosas com o que ela tem. O contentamento não nos paralisa onde estamos, mas nos dá prazer com o que temos, com o que somos e com quem estamos. E quando tudo isso muda, continuamos satisfeitos. Nos faz pessoas agradáveis por onde passamos, pois a alegria está dentro e não fora. Contentar-se é o antídoto da murmuração, da frustração, da ingratidão e é o fertilizante que nos prepara para todos os momentos que temos que viver, sejam eles bons ou maus. Contentar-se nos aproxima das pessoas certas e nos obriga a sermos quem não somos. Contentar-se nos aproxima das pessoas certas e não nos obriga a sermos quem não somos, a adquirirmos o que não podemos, a estarmos com quem não devemos, a fim de encontrar prazer no que está em volta. Contentar-se é ser grato, é saber transitar na mais eufórica realização, como também na mais terrível tribulação, com a graça e a certeza de que Deus é tudo em nós e é somente dele que precisamos para vivermos com alegria e autenticidade, atraindo quem nos ama pelo que somos e não pelo que temos ou podemos oferecer. Busquemos esse valor com urgência para nos livrarmos dos sentimentos que nos colocam prisioneiros de nós mesmos. A gratidão está intimamente ligada ao contentamento, assim como a ingratidão está ligada à insatisfação. Eu costumo escrever no diário minhas orações para Deus. Até nos dias mais difíceis, eu sempre começo agradecendo e quando eu menos espero, já fiz 1 ou 2 parágrafos só com motivos de gratidão. Se você procurar motivos para agradecer, você vai encontrar. Gratidão é um sentimento que se aprende. Faça dela um hábito. Eu sempre acordava dizendo uma frase assim: Obrigada, Senhor, porque a tua misericórdia me acordou para viver mais um dia. Mas estou me aprimorando e hoje eu acordo agradecendo por ser filha de Deus, porque Ele me ama, porque Cristo vive em mim. Agradeço pelo trabalho, pela família, pela saúde, pela casa linda que eu nunca nem sonhei que teria um dia. Eu fico impressionada com os detalhes que Deus lembra quando me abençoa. E sempre que agradeço a Ele, eu sei que Ele fica muito feliz em me ver feliz. Como um pai que dá o melhor para seus filhos, ele deve festejar todas as vezes que seus filhos estão plenos e satisfeitos com seu cuidado, com sua maneira de conduzi-los aqui. Se nós entendêssemos o que significa a cruz e tudo o que ela nos proporciona, faríamos do tempo de oração um tempo somente para agradecer, para nos deleitarmos na presença daquele que é tudo em nós e que nos dá todas as coisas que necessitamos, e muitas vezes até aquelas que desejamos. Outras vezes ele se supera e dá além do que desejamos ou um dia sonhamos receber. Não podemos abraçar a ingratidão e achar que isso é da nossa personalidade, é do nosso jeito. Não. Ser ingrato é uma falha grave de caráter. Quando Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães, na verdade a oração foi de gratidão. Ele simplesmente deu graças, partiu o pão e o milagre se manifestou. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, na verdade, o que ele fez foi agradecer ao Pai. A vida de Jesus foi ser grato a Deus sempre, especialmente nos maiores desafios de seu ministério. Você nunca saberá o que você perdeu por ser uma pessoa ingrata, que olha para o problema, que foca no que falta, mas você vai se surpreender quando você romper com essa cultura diabólica de ingratidão e começar a usar o seu tempo para agradecer até pelas pequenas coisas que acontecem no seu dia. Agradecer por aquilo que não deu certo, agradecer pelas portas abertas e também as fechadas. A Bíblia diz que devemos dar graças a Deus em tudo. Nada pode escapar da nossa lista de gratidão, pois isso é confiar completamente na bondade do Senhor sobre as nossas vidas. O diabo passa o dia inteiro tentando dizer para mim e para você que Deus não é bom. E quando escolhemos a ingratidão, estamos literalmente acreditando no nosso inimigo. Isso fará de nós pessoas que distorceram o caráter de Deus, que não acreditam mais nele.
Quantos crentes estão hoje decepcionados com um Deus pintado pelo diabo que é mau e perverso? Vamos nos arrepender dessa postura. Se isso é um hábito em sua vida, abandone esse hábito agora mesmo. A gratidão tem uma capacidade de equilibrar os nossos desejos e nos dá paciência de esperar que eles se realizem. Uma pessoa ingrata não consegue usufruir o que tem e nem alcança o que deseja. A gratidão é uma atitude de inteligência. Nunca saberemos a dimensão daquilo que Deus nos poupou ao permitir que certas situações nos ocorressem. Não dá para ter tudo, tudo é muito para um ser humano administrar. Mais cedo ou mais tarde, alguma coisa escapa das nossas mãos. Por isso devemos ser gratos por aquilo que temos. Um dos motivos de vermos tantas pessoas insatisfeitas e murmuradoras é a ilusão de que a vida só é boa quando tudo de bom nos acontece, quando alcançamos tudo o que desejam nossos olhos. A vida já é boa por ser vida, ela já é suficiente. Gratidão faz do que temos tudo o que precisamos. Certa vez eu estava conversando com Deus sobre tantas situações difíceis que eu vivi e sobre tantos nãos que Ele me deu, e eu comecei a agradecer por cada não de Deus. Saber lidar com o não de Deus é algo fundamental para aumentar a minha intimidade e confiança nele. Naquele dia eu senti uma alegria enorme no meu coração, porque realmente de coração eu pude agradecer, porque Deus não respondeu à minha oração como eu queria. Nós achamos que sabemos mais do que Ele, nos achamos senhores da razão. Achamos mesmo que Ele tem que fazer isso ou aquilo para provar que nos ama, mas Deus não se deixa manipular. Ele nem mesmo teme ser rejeitado caso nos frustre e fiquemos zangados com ele. Simplesmente a sua bondade permeia todas as suas respostas e todos os seus silêncios. Eu agradeço a Deus por cada experiência difícil que vivi, pois sei que Ele estava me forjando, me transformando, me fazendo uma pessoa melhor, mais humana, mais humilde, mais sensível, mais empática, mais dependente dele. Então, não há nada que eu deseje colocar na lista das insatisfações. Tudo está na lista dos motivos para agradecer. Agradecer gera um milagre no coração. Deixamos de achar que somos o centro do mundo e entendemos que tudo é a graça divina. Até as pessoas maravilhosas que cruzam o nosso caminho têm a mão dele. Experimente criar o hábito da gratidão. Sem ele, sua vida nunca será plena. O que restará é a sequidão de uma vida ingrata e cronicamente insatisfeita. Comece a perceber a bondade de Deus até nas mínimas coisas que lhe acontecem. Quanto mais você agradece, mais motivos terá para agradecer. Quanto mais você ignora as bênçãos, mais obstáculos você coloca entre você e elas. Deus já lhe abençoou e talvez você não se sinta abençoado porque cultiva um coração ingrato, que só enxerga o que falta, quando na verdade em Cristo nada mais lhe falta. Se você não tem, é porque não é o que você precisa. Perguntas para reflexão. Você tem problema com ingratidão? Explique sua resposta. 2. O contentamento é uma característica de pessoas gratas. Você vive esse contentamento? Explique. 3. Você lembra das vezes que você sentiu vergonha por ter sido uma pessoa ingrata com Deus ou com alguém? Compartilhe. 4. Ser ingrato é não confiar na bondade de Deus para com a sua vida. O que você fará para livrar-se desse hábito do coração que quebra a sua intimidade com Deus? 5. Escreva numa folha à parte todos os motivos pelos quais você é grato a Deus. Se puder, escreva numa outra folha motivos pelos quais você é grato a seu cônjuge, seus filhos ou os pais. Se tiver oportunidade, expresse essa gratidão a eles. 6. Como a gratidão pode lhe ajudar a ter vida plena? E 7. Que parte deste capítulo foi mais útil para você? Ficamos por aqui no capítulo 22 desse livro. Se foi bênção, compartilha. Até o próximo capítulo, se Deus quiser.